Chegou o volante que vai elevar o patamar do meio-campo do Vasco. Eu tô falando do Thiago Mendes e você vai entender agora o porquê ele foi uma baita contratação. Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo. O Vasco se movimentou para a próxima janela de transferências. Contratou Thiago Mendes, muito bom volante com experiência internacional. Eu tô aqui com o Matheus Santana. Estudou as características de Thiago Mendes, jogador que está fora do país faz um bom tempo, e vai falar melhor sobre o que ele pode agregar nesse time do Vasco, mas eu acho, já de antemão, adiantando aqui, eu acho uma boa contratação. É uma grande contratação, viu? Também estou contigo nessa. É um cara que chega para elevar o patamar desse meio-campo, como você trouxe. 33 anos, experiência internacional, um cara formado no Goiás, se destacou no São Paulo, foi para o Lille. Depois ficou algumas temporadas no Lyon, jogando no mais alto nível do futebol francês, do futebol europeu também, né? Participando de competições europeias. Por último, estava no Al Rayyan. Foi ganhar um dinheirinho, né? Foi ganhar um dinheirinho também, né? Tava ganhando pouco no Lyon, pelo jeito, né? Daí foi ganhar mais ainda no Al Rayyan. Mas, de fato, desde a temporada 23-24. Então, a gente tem aí 2 anos que ele tá jogando no Al Rayyan. Chega agora no Vasco da Gama. E, assim, cara, uma contratação certeira, uma contratação de impacto. É um jogador que foi vinculado, inclusive, o nome dele é a seleção brasileira quando ele estava no futebol francês. Ele estava muito bem no Lyon, eu lembro de burburinhos de possibilidade dele ser convocado para a seleção brasileira. É um jogador de alto nível. Até entendo que o Vasco tem volantes, né? Talvez seja a posição que ele tem bastante jogador ali. Você tem o Gumora, você tem Tietê, você tem Jair, você tem Paulinho, mas eu acho ele um temperinho acima dos demais. Bem acima. Mesmo porque Jair, Paulinho são jogadores que não conseguiram recuperar o futebol pós-lesão, né? Não conseguiram voltar à mesma coisa que eram antes. Então, acho uma movimentação interessante do Vasco. E até pensando em variações de esquema, né? Como você trouxe aqui na nossa conversa pré-vídeo, o Vasco pode usar 3 volantes. Mas se quiser fazer uma dupla, cara, uma dupla com Thiago Mendes e Tietê, é uma grande dupla de volantes para mim. Assim, me agrada bastante, né? Com bola e também sem bola, o que o Thiago entrega, né? É uma dupla bem móvel, né? Talvez eles não fariam o que o Hugo Moura faz muito essa saída em 3. O Hugo Moura é mais aquele primeiro volante clássico, né? Mas o Thiago pode fazer isso também. Pode, não, e é um time que é uma dupla de volantes que eu acho interessante, meio móvel, que os dois sabem jogar, sabem ir pra frente, sabem marcar, enfim. Aí vai ficar na mão do treinador, né? Do Diniz, que gosta do toque de bola. Então... Exatamente. Então acho que o Thiago pode se encaixar como uma luva e trazer características defensivas muito importantes, mas também ofensivas, né? Porque de fato a gente vai abordar cada detalhe nesse vídeo. Mas antes de ir para análise, queria pedir para você, torcedor vascaíno que está nos assistindo, se inscreve no canal, curte, compartilha, divulga com os amigos. A gente tenta trazer vários conteúdos de todos os times brasileiros e do Vasco não é diferente. Tem uma playlist só com vídeos do Vasco, já fizemos análise de alguns jogos específicos, já fizemos análise para o Brasileirão sobre o time do Vasco. Então, se você puder dar uma olhada, dá uma moral pra gente, que isso ajuda muito o nosso conteúdo a continuar crescendo. Se puder hypar o vídeo aqui, também hypa, isso ajuda a gente. Beleza? Vamos pra análise? Vamos pra análise e já o torcedor do Vasco comenta aí o que achou da contratação do Thiago Mendes. Se estão tão empolgados quanto a gente, tá? Porque eu confesso que eu tô com uma expectativa muito grande pro futebol dele. A gente começa o vídeo, tá? Já mostrando um pouco da característica defensiva, né? Ele é um jogador que tem posição, tá? Ele é um primeiro volante de origem, pode sair jogar um pouco mais, né? Ser um box-to-box, mas ele faz muito bem essa função no jogo aéreo. Um cara que tem um bom cabeceio, tem uma boa leitura, uma boa estatura ali também, né? Um bom posicionamento. No início da carreira no Goiás, no São Paulo, chegou a atuar até de lateral direito, tá? Improvisado. Então é um jogador com bastante funções ali dentro de campo. Acho que não seria mais o caso agora, já mais velho, mas digo, no início da carreira, quando tinha bastante vitalidade, chegou a ser utilizado nessa posição. Exatamente. Então a gente vê aqui alguns lances dele buscando esse espaço e ganhando os duelos, né? Que é muito importante. É um jogador que ataca bastante a jogada, né? E tem atitude. Ele é um volante de atitude, tá? O Thiago Mendes. Então é um jogador que entrega bastante nesse posicionamento, cabeceia, a gente sabe como é importante você ganhar duelos, né, Will? Ganhar essa segunda bola. E eu adoro falar isso aqui, né? Mas ainda mais na posição dele, né, Matheus? É uma posição de bastante imposição física. A gente vê até o Gumora. O Gumora é um jogador que gosta de duelar, mas às vezes faz muitas faltas. Então, talvez o Thiago ele tenha mais essa capacidade de duelar sem tantas faltas. Exatamente. No momento que você falou, ele tinha acabado de fazer uma falta, Will, só para te... Só para me queimar. Mas, de fato, ele dá um primeiro carrinho muito bom e depois ele acaba empurrando o adversário ali e faz a falta. Mas ele é um cara, como a gente trouxe nesse início de vídeo, e a gente vai ver agora mais um lance, ele duela bastante, ele costuma ganhar os seus duelos. Até no momento em que ele está aqui conduzindo uma bola, estica um pouco demais, ele dá um carrinho, tenta recuperar essa bola e depois ele já fica no rebote e é ele que vai atacar, como eu falei. Ele tem atitude para recuperar essa bola. E de novo, tá? Uma jogada que ele escapou demais, ele foi e recuperou no carrinho, a jogada continuou, perdeu-se a bola de novo, ele mesmo é o cara que recupera. Então é o volante também que consegue fazer bastante essa caça, tá? Que é uma característica muito importante.
Ainda mais para um cara que é móvel como o Thiago Mendes. O Thiago Mendes é um meio-campista móvel, né? Aqui a gente vê um bote que ele dá contra o PSG, inclusive, parando ali, freando a entrada do Hakimi, né? No campo de ataque. Nível de enfrentamento do mais alto. Do mais alto possível. Aqui mais uma jogada que a gente percebe como ele é um cara que dá esse tipo de bote bem feito. E tá? matando, por exemplo, aquele último lance que você trouxe ali, matando no campo adversário ainda, né? Então, se você recupera essa bola aqui em cima, você já sai em boas condições. Exatamente. E assim, Will, a gente mostra o cenário aqui, ele é o único cara nessa faixa no meio campo. Se ele não dá esse bote certeiro... E eu vou chamar a atenção porque o jogador vem em velocidade aqui, é muito mais fácil o jogador driblar, botar na frente e deixar para trás o defensor. No caso, ele consegue fazer a leitura certinha. Exatamente. A leitura dele é perfeita, ele vai no atalho, né? Vai na diagonal e já rouba a bola pro time dele. Agora a gente vai entrar numa situação de cobertura, tá? Isso ele faz muito bem também. E no Vasco ele vai poder agregar esse tipo de questão. Ele tem uma boa recuperação e aí fecha a porta pro adversário naquele momento ali, não conseguir fazer um cruzamento, né? Fechou totalmente a jogada, o time já recupera a bola na sequência. E Agora trazendo para esse contexto só de cobertura, é extremamente importante no time do Diniz, porque o time do Diniz é um time que gosta do toque de bola, o Diniz não gosta do chutão e naturalmente às vezes perde a bola em situações vulneráveis. Então você tem um jogador que consegue fazer uma cobertura, que está atento ali, é extremamente importante, porque vão ter situações que vai perder a bola por conta do estilo de jogo. O Diniz não gosta de dar chutão, tente mesmo que erre, continue tentando. Então você tem um jogador que tem essa capacidade de cobertura, capacidade de leitura na marcação, é extremamente importante. E também essa questão do pós-perda, né? O Thiago é um cara muito móvel, um cara da atitude, como eu trouxe aqui, e a partir do momento que ele perde a bola, ele já tem essa orientação para tentar recuperar. Com o Diniz, ele vai ser trabalhado ainda mais nesse aspecto, né? De recuperar rapidamente assim que perder a bola. E ele tem essa característica. Por isso que eu falei até de uma dupla com o Tietê, que é uma dupla muito móvel, né? E que me agrada até nessa questão do pós-perda, né? Mas a gente vai entrar agora na questão de construção de jogo, que aqui, para mim, é onde ele evoluiu muito o jogo dele durante a carreira, tá? Você vê como ele vira o jogo de esquerda com bastante facilidade. Com a perna ruim, tá? Com a perna ruim. Depois ele vem fazer essa saída. E até aquilo um pouco que o Hugo Moura faz, né? De repente ele pode fazer, porque ele tem... Com muito mais qualidade. Com muito mais qualidade. E você vai ver a bola que ele vai colocar. Uma bola que ele vai conduzindo e facilmente ele já fatia ela, já coloca perfeita, cara. Uma bola dessa. E essa bola, para você fatiar desse jeito em condução, conduzindo ela, não é fácil, tá? É uma característica que só um volante de qualidade mesmo consegue ter, cara. E assim, ele bate muito bem na bola. É aquele cara que, como você vê, ele virou o jogo, cara, e já deu um pique, tá? Pra se aproximar. Continua andando pra receber, né? Você vai ver agora, Agora, de novo, mais uma vez, Ele né? poderia dar esse passe e ficar parado. Não, ele continua para ser mais uma opção. Já se aproxima. E assim, aquela questão de ele estar atento na segunda bola, né? Aqui o companheiro dele ganhou o primeiro duelo, ele já levanta a cabeça, de novo, a fatiada perfeita ali pro companheiro dele, que acaba correndo um pouquinho mais, o goleiro estava atento na jogada, mas ele é um cara que toca muito bem essa bola, faz uma boa virada, direciona bem as jogadas, já chega o companheiro lá em cima, de novo, com muita facilidade, faz essa bola chegar lá. E aquilo, como a gente citou, Will, toca a bola e tenta se aproximar. Toca a bola e vira mais uma opção. Então isso é muito importante, cara. É um volante de dinâmica. E daí trazendo mais uma vez para o contexto do time do Vasco, treinado pelo Diniz, que gosta desse jogo de tocar a bola e aproximar, tocar a bola e aproximar. Então ele sempre continua andando para receber de volta o passe. Exatamente. Você vê como ele flutua bastante no campo, né? Assim, uma sequência de viradas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e muito fácil. Para ele é muito fácil, ele consegue fazer a bola chegar onde ela tem que chegar, e é muito importante, muitas vezes você está com seu time todo de um lado, ele vira, e aqui nessa jogada mais um exemplo, né, Will? Ele dá a bola do lado esquerdo, se aproxima e de novo ele tenta um passe, esse passe não entra, por pouco, tá? Mas era uma jogada, assim, muito inteligente dele, porque ele enxerga a movimentação do companheiro. E abriu um clarão ali. Ia abrir um clarão, cara, ele tenta dar uma cavadinha ali, né? E por pouco a recuperação do defensor foi muito boa, né? Eu torci por essa bola aqui assistindo. Então, assim, já estamos entrando na parte final aqui dos lançamentos dele, porque ele é um cara que tem muita facilidade, principalmente quando a gente mostrou lances do lado direito, do lado esquerdo, dele invertendo o jogo. Quando ele está centralizado também, ele levanta a cabeça e consegue direcionar muito bem, cara. Olha esse passe de 3 dedos, né? Uma jogada rápida que ele tinha a opção de fazer, né? Um contra-ataque, né? Uma jogada em transição. Ele poderia conduzir essa bola ou já colocar um passe para o companheiro dele. Ele dá um 3 dedos maravilhoso também, né, cara? A bola não ficou tão à feição porque pingou e fez a curva, né? Mas assim, foi um ótimo passe dele. E ele mostra, de fato, essa qualidade muito grande para tentar dar esse passe que quebra a linha do adversário, como a gente vai ver nesse lance aqui. A bola não entra, mas ele é o cara que tenta esse passe, essa tacadinha de sinuca para quebrar a defesa adversária. A gente vai ver agora. Faz uma tabela, indica... Aqui é o Roger Guedes, inclusive, tá? Ele que vai atacar essa bola. De novo, ficou um pouquinho forte ali, mas eu já vejo esse tipo de movimentação pro Ryan, por exemplo. O Ryan é um cara que ataca bem o espaço, um cara que movimenta bastante. Com o Thiago Mendes, cara, fazendo esse tipo de 1-2, esse trabalho com os meias, até para colocar... Às vezes o meia vem
O meia tá ali marcado, ele vem, se aproxima, só carimba a bola. Abre um espaço, outro jogador ataca. Ele pode fazer isso muito bem. Isso também depende do cara que tá com a bola. Se ele é um cara que gosta de jogar curtinho ou não, né? O Coutinho pode fazer esse tipo de situação. O Payet, que seja, qualquer jogador ali. O Payet saiu. O Payet saiu do Vasco? É verdade, eu já tô com o Payet na cabeça aqui, mas então vai ser só o Coutinho. Cara, o Nuno é um ponta construtor. Então, eu tô prevendo, a gente tava conversando que eu tô prevendo o meio campo com o Thiago Mendes, Tietê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Verratti. Tá feita a minha escalação aqui. Acho que é um bom time, tá? O torcedor do Vasco não vai ficar nem um pouco chateado se essa escalação acontecer. Eu acho que o Diniz é um cara que pode muito bem fazer esse tipo de escalação, tá? Mais uma vez, uma bola cavada por ele, né? Então, mostrando o recurso, passe por baixo, cavadinha, e agora a gente entra um pouco na questão de finalização. Não é tanto o que destaca o jogo dele, tá? Eu tô trazendo algumas finalizações para mostrar que ele tem qualidade para finalizar, aparece ali nessas situações, mas ele não é um volante de tanta decisão assim, tá? Engraçado que eu tenho lembrança dele no São Paulo, no Goiás, fazendo gol. Talvez no futebol europeu ele acabou recuando um pouquinho mais e não chegando tanto para finalizar, mas eu tenho lembranças, assim. Ele acabou se tornando um cara mais construtor, mais do passe até do que de ataque mesmo. Talvez ali mais jovem, com mais vitalidade física, É. chegando o tempo todo na frente, eu tinha essa impressão. E aqui ele trabalhando até como um zagueiro, tá? Em alguns momentos, imagino que com o Diniz, cara, isso pode acontecer, tá? Porque movimenta muito o time do Diniz, né? Não é um time estático, então talvez ele venha fazer muitas vezes essa função. Então ele já atuou como zagueiro e, cara, ele pode vir fazer essa função, como você falou. É só Ou lembrar- começando de início, ou até fazendo uma função durante o jogo Vamos mesmo. trazer para o contexto do último trabalho do Diniz no Fluminense, onde ele utilizava muitas vezes durante a partida o André como zagueiro. Ele fazia essa substituição, às vezes estava precisando, puxava o André para a zaga, Ótima lembrança. fazia substituições, tirava o zagueiro, puxava o André para a zaga, para colocar o time mais para frente. Então ele pode trazer também essa situação para o Vasco. E daí, se o Thiago Mendes consegue pegar essa bola com um pouco mais de liberdade, ele vai conseguir achar um bom passe e nessa ele acha uma assistência para o companheiro. Tudo bem, a finalização foi espetacular, né? A finalização de esquerda, que o companheiro bate na trave, chuta a bola bate na trave e entra. Mas, de fato, ele vem fazer essa saída como o último homem ali, consegue achar um ótimo lançamento e gera uma assistência do campo defensivo, né? A gente vê aqui mais uma vez ele dando uma assistência, mas no jogo aéreo, né? Como a gente já destacou, ele é bom no jogo aéreo. E também, cara, ele pode ser um cobrador de faltas, tá? Como você falou, já me lembrou bem que o Payet saiu, tem uma vaga aí para um batedor de falta. Tudo bem, o Coutinho é um cara que bate muito bem na bola, mas de repente o Thiago Mendes pode ter a oportunidade de fazer o que ele vai fazer aí com a camisa do Lyon, tá? Uma ótima cobrança de falta, essa aqui muito bem qualificada. E a gente falou dessa bola longa dele, tá? Dessa qualidade que ele tem para... Destacamos aqui o vídeo inteiro da fatiada dele, até nessa última assistência que ele deu, construindo do campo defensivo. Dá uma olhada nesse lance, viu? Pelo Al Rayyan, ele faz um gol assim, qualquer nota, tá? Que a gente vê poucas vezes na vida. E ele tá atrás do meio campo, já levanta a cabeça, vê o goleiro adiantado. E aí, como eu falei, um volante que consegue, com a bola em condução, como a gente já viu ele dando assistência... Ela não estava parada, não né? estava parada. Levando ela. Assim. Essa é a dificuldade, cara, tentando trazer para o torcedor. É muito difícil você conduzir a bola e, ao mesmo tempo, já enxergar e colocar essa bola na medida. Porque se ela tá parada, você ainda tem mais a visão de jogo. Muito fácil. Você posiciona o corpo e consegue colocar a medida certinha. Agora, conduzindo do jeito que ele fez aqui, cara... Para isolar 2 toques, né? Para isolar 2 toques. E, de fato, esse gol aqui é muito bonito. Olha onde domina a bola, na área. Tudo bem que esse campo, pelo jeito, é um campo mais reduzido até do que a gente tem no Brasil aqui. Mas você percebe que ele conduz ela... Conduz muito bem, levanta a cabeça e do campo defensivo mesmo, ele já enxerga a possibilidade. Esse né? é a cerejinha do bolo? Essa é a cerejinha do bolo, cara. Porque um gol do meio campo, né, Will? Não sei se tem como deixar mais bonito esse Nem vídeo, Pelé tá? fez, né, É verdade. Matheus? Então... E, cara, é assim, ó, pra gente fechar o vídeo, né? É um jogador que é muito interessante. Pra mim, ele eleva, de fato, o patamar do time do Vasco, do meio-campo do Vasco. Pode ser um cara que participe muito, pode ser não. Ele vai participar muito da construção de jogo e vai ter liberdade também pra jogar. Vamos ver como é que o Diniz vai utilizar ele, mas pode fazer mais de uma função. Pode atuar como zagueiro, pode jogar até mais avançado no campo. De repente, se tiver o Hugo Moura participando ali desse meio-campo do time. Se não tiver o Hugo Moura, você pode ter ele junto com o Tietê. Cara, o Diniz vai ter várias opções com ele, mas é um cara que agrega muita qualidade. E o time do Vasco precisa de qualidade. Eu faço das suas palavras. Eu acho que foi uma bela movimentação do Vasco, chega para jogar, independente na posição, como você citou. Primeiro ou segundo volante chega para jogar e... Matheus Santana aprova a contratação, então. Provadíssimo, é um cara que me deixou bem feliz aí, que veio pro Vasco da Gama. E vamos ver como é que esse time do Diniz, que já começou a dar sinais muito legais antes da parada, né? Já teve uma boa melhora, né? Já teve uma melhora muito grande. Agora, com esse tipo de reforço aqui, tem tudo para melhorar ainda mais, né? Perfeito.
E você, torcedor vascaíno, gostou da contratação do Thiago Mendes? Gostou da nossa análise? Comenta aqui o que você achou da nossa análise e do Thiago Mendes. E também, se tiver alguma sugestão de algum outro jogador para a gente fazer análise, comenta aqui que a gente vai atrás e tenta trazer o melhor dos conteúdos para você. Seja a contratação, seja algum jogador que vem se destacando, comenta aqui. A gente está fazendo uma do Ryan, já está no forno. Quando voltar o Campeonato Brasileiro, com certeza vai sair. É isso. Peço mais uma vez, se inscreve no canal, divulga com os amigos e até o próximo vídeo.